Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos. Boa noite, meu nome é Érica e eu gostaria de agradecer à banca pela oportunidade em estar apresentando esse trabalho. O trabalho apresentado falará sobre a precificação e pesquisa de mercado, com aprofundamento em como chegar no preço ideal de um produto ou serviço. Devido à grande crise financeira que o país tem vivido nos últimos tempos, mediante ao surto de Covid-19, e ao grande índice de pessoas desempregadas, optou-se por falar sobre as pessoas que perderam seu emprego e tiveram que se reinventar para levar o sustento para casa. Só que muitas dessas pessoas começaram sem experiência nenhuma no ramo talvez alimentício ou algo bem próximo, e elas não tinham experiência em relação a como fazer cálculos para obter lucro. E talvez muitas dessas pessoas já até desistiram de trabalhar por conta própria porque provavelmente já tiveram algum prejuízo ou não estavam tendo nenhum tipo de rentabilidade e preferiram desistir do que continuar. Diante desses fatos, nós levantamos o ponto de pesquisa principal, que seria: qual seria o preço ideal para o produto ou o serviço prestado? Mediante a esses fatos, o objetivo principal do nosso trabalho é levar o conhecimento sobre os processos dos custos e como desenvolver esses cálculos para chegar nesse preço ideal. Essas informações aplicadas de forma correta irão facilitar e contribuir na precificação de muitos produtos e serviços. Com isso, as pessoas provavelmente terão maior facilidade em calcular todos os gastos que ela tem, todas as despesas, saber conciliar, saber separar e chegar no preço ideal. Para achar o preço ideal do produto e iniciar a fórmula, o primeiro passo é identificar todos os gastos da empresa e separá-los de forma organizada, como custos e despesas, identificando tudo que é custo fixo, custo variável, despesas fixas e despesas variáveis, como mostra no primeiro quadro. Pegamos todos os elementos e classificamos cada um em seu devido lugar para iniciar o cálculo. Para exemplificar, pegamos uma fábrica de roupas que durante a pandemia decidiu fabricar e vender máscaras. Em primeiro ponto, essa fábrica consegue produzir 4.000 máscaras por mês e uma empresa contratou ela para a produção de 4.000 máscaras entregas por mês a R$ 4 cada. E nessa segunda tabela mostramos como, depois de separado, como foi classificado é, em uma fórmula para saber se esse preço seria justo para a venda das máscaras. Nessa tabela, podemos identificar que o principal objetivo é saber qual que é a margem de contribuição, que seria a receita menos as despesas variáveis. Sabendo as despesas e os custos variáveis, se a receita, é, se o valor da receita cobre as despesas e os custos variáveis, gerando a margem de contribuição, com esse valor da margem de contribuição daria para saber se tem potencial para poder cobrir as despesas e os custos fixos e ainda gerar um lucro. Tendo feito isso, descobriu que esse valor era baixo, poderia até cobrir todas as despesas, mas o lucro final ele é muito baixo e não satisfez a empresa. Visto que o valor oferecido inicialmente pela unidade da máscara não atendia aos quesitos da empresa por causa da margem de lucro baixa, iremos apresentar uma fórmula de markup que é simples, que a partir dela já iremos definir a margem de lucro que a empresa deseja e através dessa fórmula identificar qual que seria o preço ideal para aquele produto. A fórmula é
constituída por preço de venda igual o custo unitário dividido por 100% menos as despesas variáveis, as despesas fixas e a margem de lucro. Realizando os cálculos, é possível ver que o preço unitário ideal é R$ 4,47. No primeiro quadro, mostrando a fórmula, os valores e o cálculo chegando certinho ao valor de 4,47. E trazendo esse valor para o segundo quadro, que mostra a tabela que foi apresentada no slide anterior, é para poder ver se a margem de contribuição e o lucro obtido através daquele preço de venda atenderia a empresa. E como esperado, atingiu um lucro desejável, que seria o suficiente para a empresa continuar mantendo um lucro desejável e que possa garantir a sua satisfação. A partir daí, o ideal é que se possa ir ao mercado e consultar o preço do produto entre outros concorrentes e verificar se o preço está dentro do mercado. Se estiver muito abaixo, poderá até elevar o valor do produto e, consequentemente, aumentar o lucro, ou verificar se está muito alto e se isso não vai interferir nas vendas. Caso isso ocorra, é bom dar uma revisada em todos os gastos e ver se não tem algo que está além do valor ideal. Outros fatores que podem contribuir e que podem diferenciar é o valor dos produtos, dos insumos nos fornecedores, a qualidade do produto e o peso da marca também tem um grande impacto sobre o valor. Então, tudo isso pesa na hora que for realmente definir o preço do produto. Fazer todo o cálculo e, a partir do cálculo, definir se aquele valor pode ser elevado ou se precisa de uma nova análise e saber se está tendo um gasto muito alto e não vale a pena investir naquele produto. O trabalho foi realizado através de uma pesquisa exploratória, porque nós levamos em consideração que dentro do tema que a gente escolheu ainda há muitas variáveis, porque todo dia é um número novo de desempregados, é um número novo de pessoas empregadas no país, então nós não temos um dado muito fixo para falar. Então a gente colocou ela como uma pesquisa exploratória de modo qualitativo, devido a essas variáveis. E nós tivemos também um êxito em relação ao objetivo principal desse trabalho, porque nós conseguimos explicar como que é feito esses cálculos para alcançar a precificação ideal. E isso leva ao leitor a uma reflexão sobre como tem de ser feitos os cálculos, e ele vai poder aplicar esses ensinamentos para que haja maiores benefícios financeiros. Com isso, podemos afirmar que ter esse conhecimento sobre os custos e as despesas e a formulação desses cálculos, ele é muito importante e é fundamental para qualquer empresa ou qualquer pessoa que queira abrir um negócio próprio. É sempre bom ter o controle e o conhecimento da dimensão do rumo que o negócio está tomando. Nada pode ser feito apenas por achismo ou comparação com outras pessoas. Eu colocar o preço de um produto com base no preço de um concorrente, sem saber se todos os gastos do concorrente são os mesmos gastos dos seus, e se não há nenhuma diferença, pode ser que o produto do concorrente está ao mesmo valor do seu, mas os custos e os gastos dele são bem menores, ou se o produto dele é uma qualidade melhor e destaca do seu. Pode ser que até ele esteja tendo lucro e você, sem ter essa dimensão dos gastos, pode ser que isso gere
um prejuízo no final do mês. Então é muito importante que tenha esse controle e classifique tudo certinho para que possa saber o valor ideal do preço, tendo feito um cálculo meticuloso e estruturado, tendo a certeza que a empresa está gerando lucro e que possa prosperar. Tendo essa dimensão que a empresa também está dando lucro, pode ser que futuramente ou ocasionalmente possa fazer promoções e ofertas, atraindo cada vez mais os clientes. Outro ponto importante é ficar sempre atento ao mercado e nas oscilações que ocorrem no preço dos produtos. Obrigado por ouvir até aqui.